incluir sua experiência em projetos, é muito importante. Se você vai falar de projetos da universidade, da faculdade, você pode falar, tipo, eu participei na organização de um evento, eu fiz todas as coisas que você fez. Aun quando você possa pensar que sejam muito pequenas, tipo, eu escrevi numa olha a gente que assistiu. Então, você pode falar isso de uma forma mais bonita. Mas tudo isso é experiência, tudo isso é importante. Experiências que vai demonstrar liderazgo são importantes. Você tem que ressaltar as partes das habilidades. Então, se você tem habilidades de liderazgo, se você tem habilidades de que você aprende muito rápido ou é adaptável, isso também é importante. E você, quando você chega a uma entrevista com essas experiências, que eu também comecei ali, você fala, tipo, a mesma estrutura que eu falei. Qual é a coisa que estava acontecendo? Quais eram as tarefas que você tinha que fazer? O que você fez e os resultados. Então, eu participei na organização de um evento dos estudantes. Eu falei com os provedores do serviço para que eles chegaram à faculdade. Eu fiz o marketing da atividade, muitas coisas. Então, e o resultado a gente assistiu, a gente gostou, participaram 200 pessoas. Então, muita coisa que pode demonstrar que você é uma pessoa que é o ótimo candidato para qualquer posição, incluso se você não tem a experiência. Esse é um tema muito interessante porque tem mudado muito, né? Antes a gente tinha que ter uma vestimenta muito formal para ir ao escritório, trabalho, né? E agora é um pouquinho mais flexível, mas sempre tem uma pergunta: como que eu deveria de assistir vestido, né? Então, eu tenho uma boa forma de, tipo, uma comparação. Se você utilizaria essas roupas para ir na praia, você não utilizaria para uma entrevista. Se você não utilizaria elas para a praia, você pode utilizar para o trabalho e para a entrevista. Então, sempre que você seja profissional, né? Tipo, que dê a impressão de que você é uma pessoa séria, que vai trabalhar, que não vai, tipo, com outras ideias ao trabalho, ou, tipo, muito informal, ou brincadeira, tipo, muito informal. Isso é minha recomendação, porque eu tenho trabalhado em empresas onde eles falam: a gente não tem um código de vestimenta, porque sempre tem alguém que eles vai falar, tipo, você não pode vir vestido assim. Então, tipo, calça jeans que tenham que estejam rasgados, sim, não é muito recomendado, tipo, calça curta ou alguma coisa que seja muito mais acima de... Peraí. Das ruedas. Sim, muito acima das ruedas, não. Mas que você possa trabalhar, né, cômoda, que você não se vai sentir mal se a gente fica vindo, tipo, por que você está usando isso, né? Depende muito do trabalho também, porque
as situações têm mudado muito e muitas pessoas no primeiro trabalho ou talvez o primeiro dia de trabalho eles querem ter home office e muitas vezes uma parte importante de aprender um trabalho novo, né, incorporar-se a uma empresa é fazer o treinamento, né, entender tudo bem o que você tem que fazer e depois se você já tem a experiência, se você já sabe como fazer seu trabalho, pode ficar em casa fazendo o que você, cumprindo sempre com o que você tem que fazer. Então, é muito mais normal agora, depois da pandemia, né? Mas sempre tem os dois lados das situações, tipo, as empresas que preferem ir para o escritório, as empresas que preferem tudo virtual, e o que a gente prefere também. Isso é muito importante se para você é muito importante o home office, quando você vai se candidatar a uma vaga, tem que ter isso em consideração, tem que perguntar isso. E tem que ter flexibilidade, porque quando a flexibilidade vai dois lados, né? Você tem que ser flexível com a empresa também, se ele procura que você vai para o escritório e eles estão dando confiança para você e você dá confiança para a empresa também. Então, com respeito, talvez, a código de vestimenta em casa, eu somente recomendo que você trabalhe de maneira apresentável. Por exemplo, em Costa Rica, eu sou de Costa Rica. Em Costa Rica é muito normal que o dia todo tenha tipo temblores ou terremotos, muitas vezes no ano, muito normal. Muitas vezes a gente tem que sair correndo, né? Então, se você vai correr, porque por qualquer razão, você tem que estar preparado, porque se você tem a câmera encendida, a gente vai ver. Então, se você está trabalhando daqui para cima, muito bem, daqui para baixo, não muito bem, saiba que se um caso de uma emergência, a gente pode ter um problema, né? Então, somente isso, ser respeitoso com as pessoas que você está trabalhando, isso é o mais importante, que você tenha respeito pela empresa, pelos seus companheiros, pelos colegas e você mesmo também. E confiança, sim. O que o recrutador espera de você quando faz essa pergunta é que você seja capaz de reconhecer que você fez um erro, que você tem muitas coisas que melhorar, que se eu tenho que falar para você feedback, que você possa escutar ele e falar tipo, sim, eu vou mudar isso, eu vou trabalhar nisso, eu sei que tenho que trabalhar e vou aprender. Que você não tenha essa atitude de eu, eu sei tudo, eu sou muito bom, e então, quando seu chefe vai falar feedback para vocês, vocês ficam incômodos, ficam nervosos. Então, a resposta, a melhor resposta, tipo, politicamente correta, é a seguinte. Pelo exemplo, eu sei que eu sou muito organizada, por exemplo, mas eu não vou contestar isso, eu vou contestar, eu aprendi a ser organizada porque ao início tinha muita dificuldade por isso, ou você pode falar qual é um ponto fraco de você. Eu sei que eu procuro muito de afirmação de meu chefe antes de fazer uma coisa, muito perfeccionista, porque isso é uma coisa que a gente acha que é muito bom, mas não é. Porque muitas vezes ser perfeccionista
significa que você não vai fazer aquilo que você não pensa que possa fazer bem, ou que você vai demorar muito. Então, eu posso falar, às vezes eu sou um pouquinho perfeccionista e isso faz que eu seja lenta nas coisas que eu faço. Então, quando eu me dou conta de que eu estou sendo perfeccionista, eu me estou demorando muito como uma coisa muito fácil de fazer, então eu vou tomar um minuto, eu vou pegar uma água, eu vou pedir ajuda e para fazer o que eu tenho que fazer mais rápido, né? Então, você, com essa resposta, demonstrou que você pode pedir ajuda, que você sabe quando você tem que melhorar e você falou a verdade, mas você não ficou tipo, eu sempre tenho preguiça. Você não vai falar isso. Você vai falar, às vezes eu tenho dificuldade para o manejo de tempo. Então, eu procuro ajuda, né? Porque eu tenho, às vezes, distrações, mas isso também significa que você presta muita atenção aos detalhes. Então, é uma coisa boa que pode melhorar também. Então, você compensa com essa resposta.